que eu imagino assim, esse negócio que nem você comentou, o sinistro é custo. É que ele administra muitos custos, né? Na hora da regulação. É o prestador de serviço disso, o prestador de serviço aquilo, e você tem um cara ali para administrar isso tudo. Então, imagino que deve ser muito importante essa especialidade para determinar, pô, esse serviço aqui é realmente necessário, é devido e etc, né? Há esse tipo de questionamento, inclusive muitas vezes, né, para determinado sinistro. Então, vamos pegar um exemplo de um incêndio, em qualquer ramo, ou num supermercado, ou numa indústria química, um incêndio. A seguradora vai chamar um regulador. O regulador é a pessoa que vai se reportar à seguradora sobre o contrato de seguro, a relação contratual entre o segurado e a seguradora, e vai dizer para ela, falar, olha, dentro desse sinistro de incêndio, essas são esses danos estão cobertos, esses não estão, ou esse tipo de despesa não está coberta e essas estão, porém envolve outros profissionais. Às vezes tem ou não, nem tanto por suspeita de fraude, mas a seguradora quer saber, até para gerenciar o risco e futuramente, numa renovação de apólice, o que causou esse incêndio, né? Então ela vai contratar um perito de incêndio, que temos alguns no mercado. Daí danificou toda a estrutura predial. O prédio sumiu, o prédio sobrou lá meia dúzia de pilar, um pouquinho de umas estruturas. Vai chamar um engenheiro civil, uma perícia civil, para fazer a avaliação técnica e valoração, né? E reportar pelo orçamento, porque a apólice vai prever que o segurado reponha o bem na mesma condição anterior ao sinistro. Aham. Então a gente pega esses especialistas aí, o engenheiro civil ou outro, para dar o suporte para a equipe de regulação e o regulador de sinistro é quem vai dar a diretriz para esses profissionais, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, seja para quem for, do que ele precisa de resposta, tá? Então, assim, olha, o prédio tem que... Eu vou orientar o engenheiro, se o cara te apresentar o orçamento para reconstruir o prédio mais moderno, com coisas que não tinha antes, você tem que apurar o que tinha antes. A pólice vai responder por isso. A metodologia de depreciação, aí entrando um pouco enclausulado, né? A Uhum. metodologia de depreciação é Ross-Heideck. Então o cara vai ter que calcular o método de Ross-Heideck, porque é o que está definido no Que é isso? clausulado da pólice. É um dos critérios de depreciação. O IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Ah, Perícias, tem existe um diversos método para. métodos, existe uma formulação. Tá. Então, ROS você acaba utilizando para máquina, ROS-Heideck para prédio, tem o método de linha reta, tem alguns Helio-Kairos, tem alguns métodos aí de depreciação, e as apólices normalmente usam ROS e ROS-Heideck aí, para prédio, maquinismo, móveis e utensílios. É tipo assim, sei lá, pegou fogo lá numa indústria lá que fabrica, sei lá, calçados lá, tinha uma máquina lá. Mas esse valor não estaria nomeado, identificado na pólice, o valor dessa máquina e o sinistro vai ser pago Mas baseado não é nesse só a valor? máquina, né? A estrutura do prédio, o prédio, Não, mas um todo o exemplo. dano causado, né? Como que é essa questão da depreciação? Eu não entendi. Tipo assim, sei lá, o cara, sei lá, o prédio valia 1 milhão e por conta de É, maltrato, sei lá, como de que manutenção, diminui o valor? Não, não, não. Como funciona, né, o sinistro de propriedades, apólices, né, Isso. empresariais aí, ou de riscos operacionais? E regra geral, tá? Pode ter alguma que tenha alguma particularidade ou não nessas questões de depreciação. Tá. Via de regra, as apólices prevêem lá que o segurado tem direito a receber 100% da indenização, ou seja, o valor de reposição do bem, no Tá. mesmo estado em que ele se encontrava antes do sinistro, Tá. né? Com as mesmas características, etc. eh, Desde que ele reponha um bem num determinado período dentro da pólice. Porque tem segurados, acontece, pegou fogo na minha indústria, o cara não quer mais reconstruir. Ele, parei a indústria. Não quero mais, Não quero mais essa não planta. quero mais essa planta, vou continuar em outra Hum, unidade ou não vou mais reconstruir minha empresa. O que a seguradora paga nesse caso? Que aí entra a questão da depreciação. O valor atual do bem. Então vamos pensar num cenário onde você tem um dano, vamos falar do prédio, a gente estava falando do prédio, tá.
um dano, o prédio tem lá 30 anos, a vida útil dele estimada são 60 anos, aí dentro da fórmula lá você calculou uma depreciação para ele, um valor atual de 60%. Então ele valia 100 mil, você vai pagar 60 mil inicialmente para o segurado, que a pólice indeniza o valor atual do bem. Ela vai indenizar o valor de novo, e essa a gente chama de diferença de valor de novo, né, que é a diferença do que você apurou o valor de novo para o bem depreciado, se o segurado iniciar a reconstrução do bem dentro do período determinado na pólice. Então ele recebe 100%, desde que ele reconstrua. Se ele não reconstruir, ou se ele não, uma máquina, se ele não comprar a máquina, ou não reparar a máquina, ou não reparar o prédio, ele recebe, fica limitada a indenização ao valor atual, ao valor depreciado. Entendi. Tá? E existem situações, né, onde se a depreciação for superior a 50%, então vamos pegar o exemplo desse do prédio. Vamos supor que foi o inverso. Foi depreciado 60%, ele tem direito a receber 40% do valor, que é o valor atual. A maioria das apólices também prevê que, se ele iniciar a reconstrução, ele vai receber 2 vezes o valor atual. Então, ou seja, ele vai receber 80% do valor total. Por quê? Porque a depreciação foi superior a 50%. Então, a apólice limita a 2 vezes o valor atual. Entendi. Por quê, né? Às vezes o cara tem lá um prédio que está em fim de vida útil. O cara tem lá um prédio já peguei vários casos sinistros onde a instalação ou o equipamento, o cara tem lá um torno de 1932. Você não acha o mesmo torno hoje. Para o cara colocar um torno lá de novo, esse torno deve valer 20 mil reais, um torno novo hoje que faz as mesmas coisas, com uma capacidade, obviamente, tecnológica muito superior, custa 200 mil. Então a seguradora ela está segurando 200 mil ou 20 mil. E aí entra no ponto, acho que o Rafael mencionou aí, que é a questão, acho que você falou, mas você não tem lá o valor em risco declarado, né? Para prédio, para máquina, para estoque. Tem apólices que você tem isso separadamente, né? Tem apólice que determina lá, prédio é tanto, maquinismo é tanto, e estoque é tanto valor. Mas tem apólice que traz lá um valor em risco único para todo risco. Então aí entra numa série de questões de apólice, tem cláusula de rateio, se apurar o valor em risco no momento do sinistro, por quê? Tem segurados que a gente vê aí, usualmente, o cara declara lá um valor em risco, na hora do sinistro, quando o regulador tá lá no local, ele vai levantar o valor em risco, ou ele olha, o cara segurou aqui, o risco máximo dele junto à seguradora, 1 milhão. Mas aqui tem 10. Só de prédio tem 3. A seguradora falou, opa, peraí, o cara pagou o prêmio sobre 1 milhão e tá querendo que eu, né, pague 1 milhão para ele, assim. Então você faz o levantamento de valor em risco, aí tem o clausulado de rateio, tem toda uma fórmula ali, toda uma estrutura dentro da apólice para você calcular se é devido ele receber tudo aquilo ou se ele vai participar, né, com parte da indenização aí, né?